Eu vou botar aqui o fonezinho, porque o cidadão é meio surdo, tá? Então não leve a mal, pessoal. Me desculpa, eu tenho que botar o fonezinho, porque quem tem um pouquinho de deficiência auditiva fica melhor, tá? Então Beleza. A gente vai começar em instantes a nossa live, tá? O delegado já tá no grupo, só tá aderindo, só tá fazendo a sua adição. E aí já vamos começar em seguida, tá? Por isso vamos batendo papo, mandando um abraço. Valeu, Thiago, todo o pessoal que tá aí. Michele, valeu por estar aqui conosco. Então a gente em seguida aí vai bater um papo bem descontraído, né? Bem descontraído sobre gerenciamento de risco, a verdade nua e crua, né? Então a gente vai falar de forma aberta hoje aí os problemas que a gente enfrenta no gerenciamento de risco, o dia a dia. A gente vai falar bastante sobre roubo de carga mesmo, né? Hoje o gerenciamento de risco ele é voltado para roubo de carga, porque a gente vai ter a presença aí de dois especialistas no combate ao roubo de carga, né? Então, aqui conosco o Igor, né? Em seguida a gente já vai fazer as apresentações formais, mas a pessoa que quase que praticamente eu posso dizer dispensa apresentações, né, Igor? Todo o trabalho que você vem fazendo há anos no gerenciamento de risco. Bastante tempo. Bastante tempo, né, Igor? Bastante tempo. Muitas cargas, né, Igor? Muitas cargas recuperadas. O Igor que trabalha na Riterlog, né? Boa noite, delegado Alexandre Fleck, do DEIC, que está aqui conosco também, nos prestigiando nessa noite, juntamente com o Igor Jesus da Riterlog. Boa noite, delegado. Boa noite, Fábio. Boa noite, Igor. Boa noite, delegado. Tudo bem? Tudo bem. Tá caindo um pouquinho. Só alguns voltou, acertos. Fábio. Internet, será que tá ruim? Alô, todo mundo ouvindo? Te ouço bem. Ouve bem? Então tá, a internet tá oscilando um pouquinho, né? Hoje tivemos Como é que tá aí? Oi, pessoal. Estou te escutando bem, Fábio. Também. Tá, beleza. Tá oscilando um pouquinho a pra... internet, até em função mesmo da questão temporal que houve hoje aqui no Rio Grande. Houve um temporal muito grande hoje aqui no Rio Grande do Sul, né? E então tá oscilando um pouco a internet, pessoal. Vou pedir desculpa para vocês. Como é que tá aí? Fábio. Liguei. Fábio, dá umas travadas, mas eu te escuto bem. Igualmente. No teu 3G também? Agora travou. Tá funcionando? Voltou? Tá voltando e problema de oscilação de sinal, tá? Só um minutinho, já vamos começar. Peraí. Oi, tá ouvindo? Voltou? Voltamos. Voltou, Fábio. Voltou. Obrigado, pessoal. Desculpa aí. Tive problemas técnicos, né? A internet oscilando bastante, né? Hoje aqui no sul caiu um temporal muito grande, então oscila a internet. Tive que sair de um formato, entrei no outro, tive que trocar de link aqui. Mas tudo certo, bora lá. Faz parte, é do jogo. Então, pessoal, meu boa noite a todos, meu muito obrigado pela presença de vocês. Estamos aqui presente com o delegado do DEIC, Alexandre Fleck, especialista no combate ao roubo de carga, e o Igor da Riterlog, né? Transportadora Riterlog, uma das maiores do Brasil. O Igor ele tem um projeto muito bacana
de combate ao roubo de carga, mas principalmente, né, através de grupos de gerenciamento de risco, faz muitas atividades entre as transportadoras, é alguém que dá um apoio muito grande para todo mundo que trabalha nesse meio, né? O Igor sempre se colocou à disposição, nos ajudou muito. Então a gente pensou em trazer dois especialistas nesse assunto para debater um pouquinho, né? A verdade nua e crua do gerenciamento de risco. Não ficar só a posição de mercado, né? Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Lorenzi, sou gerente da Angel Lira, gerenciamento de risco, né? Fico também à disposição de todos, espero que gostem da nossa live. Fiquem até o final, no final nós vamos falar dicas de como diminuir, reduzir a vulnerabilidade no roubo de carga da sua operação. Então, boa noite, delegado, tudo bem? Como é que vai? Boa noite, tudo bem, cara? Graças a Deus. Tudo jóia. Delegado, quanto tempo de DEIC? Fala bem rapidinho aí a sua experiência, como é que está sendo o seu trabalho, algumas palavras aí para a gente abrir a sua participação. Então, sou o delegado Alexandre Fleck, né? Estou na Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul já há 11 anos, dos quais os últimos 5 trabalhando na Delegacia de Repressão ao Roubo de Cargas. Então, já quase meia década, né, de trabalho nessa área de atuação. A gente já tem um conhecimento razoável aí sobre esse tipo de delito aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, embora a gente tenha algum panorama geral também de Brasil. E então é um prazer estar participando dessa live aqui, que puder trazer alguma contribuição, algum conhecimento, né, trazer um feedback aqui da nossa situação no Rio Grande do Sul. O Igor é um parceiro nosso aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem essa relação muito próxima, muito estreita com o pessoal dessas transportadoras de gerenciamento de risco, porque a gente vai conversar que é fundamental nesse combate, né? Então, espero que seja uma live bastante produtiva e que eu possa contribuir com alguma coisa. Show. Igor, fala um pouquinho, a gente apresenta e dá um pouquinho aí do teu panorama. Tá bom. Boa noite a todos aí. Gostaria primeiramente aí de agradecer ao Fábio e Angel Lira pelo convite, né? Uma satisfação estar participando aí com colegas da área, a gente está todo dia no front aí, Fábio, delegado Fleck, né, com todo o seu time. Então é uma satisfação ainda maior ainda poder participar especialmente com vocês, né? Bom, para quem não me conhece, Igor Almeida, eu estou há pouco mais, eu não preciso revelar a idade, mas eu estou há um pouco mais de 20 anos na área, né? Sou um dos dinossauros aí, mas sempre focado aí sempre se atualizando, focado em tecnologia, em tudo que está acontecendo, sempre procurando estar atualizado aí com relação às técnicas aí de combates a esse tipo de delito, né? Então, iniciei há muito tempo atrás, numa empresa local, mas com abrangência nacional, uma empresa muito grande, a antiga Expresso Mercúrio. Posteriormente, trabalhei na TNT, né, uma multinacional, onde também tive a oportunidade de exercer bastante aí essas ações aí de combate a roubo de cargas, né, pelo perfil de carga que transportávamos. E já aí, há pouco mais de 8 anos, aí, eu estou à frente da gestão de risco da Reiterlog, como o Fábio mencionou, uma das maiores empresas do Brasil, aí, com atuação em todo o âmbito nacional e Mercosul. E procurando sempre aí estar integrado com as demais transportadoras. A gente não, eu procuro dizer sempre que a gente não tem concorrência na nossa área, né? A gente precisa de integração e principalmente aprender com quem realmente sabe e poder trocar informação, que é justamente as especializadas. Como o delegado Fleck acabou de mencionar, somos parceiros aí. Então, a nossa atividade se complementa, né? A gente não consegue operar com segurança se não houver aí essa integração. Basicamente, é isso que a gente faz. Show. A ideia desse projeto, pessoal, é exatamente produzir conteúdo para a nossa área de gerenciamento de risco. Então, a gente vem com várias lives acontecendo, com material, para produzir conteúdo sobre gerenciamento de risco. A gente notou que no mercado, de uma forma geral, são poucos, né, eventos, fóruns, atividades que tem para falar do nosso setor em especial, né, do combate, não só ao roubo de carga, mas a gestão de risco como um todo, né, a redução de sinistralidade. Então, a gente vem fazendo uma série de atividades, tanto em lives, quanto em produção de conteúdo mesmo, e para poder distribuir de forma gratuita e aberta às empresas e trocar experiência, né? A gente não está aqui para ensinar nada a ninguém, a gente está aqui para trocar experiências. Bom, eu queria começar essa live fazendo uma pergunta muito simples do processo e vão ser uma dinâmica bem tranquila, né? A gente vai falar um pouquinho agora
dos problemas do gerenciamento de risco, como vocês enfrentam hoje o combate ao roubo de carga. Vamos falar também do panorama, do cenário nacional, né, do cenário estadual, do como está acontecendo hoje as atividades. E, no final, vamos dar dicas, né, de como, com a experiência de vocês, com a nossa experiência somada, como combater hoje a questão do roubo de carga, mais específico, que é a nossa... isso é a verdade nua e crua do projeto. Então, delegado, eu queria saber um pouquinho de ti, começar por ti. Como é hoje, quais as dificuldades que a delegacia enfrenta, de uma forma geral, que o poder público enfrenta no combate ao roubo de carga? Na verdade, assim, o roubo de carga ele tem algumas questões que são específicas, as nossas dificuldades específicas do roubo de carga, mas são algumas dificuldades que são dificuldades que a gente encontra em todo tipo de combate ao crime, né? Então, dentro de um espectro um pouco maior, digamos assim, que afeta todo tipo de atividade criminosa, sem dúvida nenhuma que a maior dificuldade que nós enfrentamos é a impunidade, né? A gente tem uma legislação, a gente tem uma visão até judicial que faz com que a impunidade seja muito grande no Brasil hoje, né? Até há pouco tempo eu estava dando um livro sobre isso e que mencionava que acho que no ano de 2016, alguma coisa assim, só no Brasil, em termos de roubos, né? Roubo a carga, roubo a pedestre, roubo a veículo, enfim, uma armada. Nas principais cidades do Brasil, nós tivemos 1.700.000 roubos. E aí tu calcula que talvez 2 ou 3% realmente são elucidados a autoria, e desses 3% pouquíssimos ficam presos. Então, o que acontece? Isso acaba se retroalimentando e fomentando, né, uma cadeia de impunidade que faz com que o criminoso opte, né, por arriscar a carreira criminosa. Então, esse é um treinamento que a gente tem e que no roubo de carga a gente enxerga também. A gente acaba prendendo a mesma pessoa, acho que 2, 3, 4, 5 vezes. Né? Nós tivemos agora um indivíduo, recentemente, foi o nosso recordista aqui, né? Ele roubava essas cargas de cigarro, né? Veículos de entrega menores, né? Que a gente chama o roubo de motorista de entrega, né? Ele foi iniciado em 40 roubos, né? Então é um indivíduo que a gente espera que vai ficar preso um bom tempo, mas a gente não vai se surpreender se daqui a 5 ou 6 anos ele estiver na rua. Então a gente acaba tendo um retrabalho e isso é uma dificuldade muito grande. Até em termos de cargas maiores, né, quando a gente vai tratar de carga de grande valor, carga de caminhão, né, roubo de estrada, que a gente teve por muito tempo, o Igor sabe muito bem o problema no BR-386, né, geralmente eram as mesmas quadrilhas, as mesmas pessoas que já eram conhecidas antes. Entre aspas, né? Vendinha, exatamente. Aquela região ali, né, foi muito, muito difícil para nós por um bom tempo, graças a Deus, não dá pra falar muito alto, né? A gente ainda tem um evento que o outro, mas diminuiu bastante. Então, esse ciclo de prende e solta, para nós ele é muito difícil. Como é em qualquer área, para o roubo de carga não é diferente. Como a gente vê que no roubo de carga, a gente sempre divide o roubo de carga em dois, né? A gente tem o roubo das pequenas cargas, que são os veículos de entrega, né? Então, sempre uma carguinha de cigarro, e-commerce, Mercado Livre, Amazon, enfim, esse tipo de roubo. E nós temos os roubos de carga, caminhão propriamente ditos. Esses roubos de carga, caminhão propriamente ditos, geralmente são quadrilhas mais especializadas. Eles se organizam para roubar esse tipo de carga e se especializam. Então, acaba que a gente tem alguns indivíduos já conhecidos ali. E esse retrabalho de prender o indivíduo de dentro do presídio continua organizando a quadrilha, né, muda alguns executores. Então essa dificuldade a gente encontra bastante. No Rio Grande do Sul, até graças a Deus, de novo, não dá para falar muito alto, né, a gente teve uma queda considerável desse tipo de crime, né, muito por algumas prisões que foram efetuadas, alguns indivíduos que foram roubar em outros estados também, né, às vezes acontece. Mas esse enfrentamento, acho que do solta e prende para nós, é sem dúvida o que mais nos dificulta. No roubo de carga em si, tratando da situação específica, aí até agora vou chamar o Igor para conversa também, eu sempre brinco que a Polícia Civil na investigação, ela vai entrar quando o gerenciamento de risco falhou, quando o policiamento ostensivo falhou, aí é a vez que a gente vai entrar. Então, para evitar até uma sobrecarga de trabalho, porque a gente sabe das limitações do Estado em termos de recursos humanos e materiais, né, mesmo, é muito importante essa troca de informação nossa lá no final, para ver tudo que deu errado e que resultou no roubo, com as pessoas que estão lidando lá na frente, para que se evite que esse roubo ocorra. Pelo menos na maior número de vezes possível que o roubo não ocorra. Né? Então essa troca de informações acaba sendo bastante importante. A gente conversa muito com gerenciador de risco, com transportador, com fornecedor de produtos, com fabricante, porque são pequenas coisas que a gente tem que sempre ajustar para evitar que esse roubo ocorra. Se a gente ficar parado e esperar que simplesmente as coisas não aconteçam, elas vão acontecer. Né? Eles lá do outro lado estão sempre tentando pular na nossa frente.
né? Então, são várias pequenas coisas que a gente pode ajustar, que a gente vai ajustando nessas conversas, desde colocação de iscas, de sistema de bloqueio de caminhão, de rastreamento de lote de mercadoria. É muita coisa que dá para ser trabalhada para se evitar o roubo. E que, se o roubo for, facilite a questão da investigação. Entendi. Bacana, bacana. E foi uma aula para a gente entender, principalmente, todo o processo, né, de como ele acontece, né? Enxergar os pontos, né? O que é o gerenciamento de risco, exatamente é mitigar possibilidades, né? E dentro dessas possibilidades, onde está maior, quando ele acontece. Agora, fica complicado, realmente, delegado. A gente faz um esforço de um lado para que não aconteça, em acontecendo a investigação, há sim prisões, e a gente tem aí diversos cases para contar de recuperação de ações, né? Todos nós desse mercado temos, e sem dúvida a Polícia Civil, assim como a Polícia Militar, assim como a Polícia Rodoviária, tem feito um papel importante, fundamental. A recuperação não é nossa, nós participamos apenas, né, do processo de recuperação. O mérito mesmo, a ação, quem dá cara, não é a tapa, né? Quem dá cara a tiro são vocês, então muito obrigado por todo esse trabalho. Igor, eu quero ver de ti também as maiores dificuldades hoje que você enfrenta enquanto transportadora, né? Enquanto transportadora de materiais diversos, né? Você trata do material mais, vamos dizer, simples ao mais complexo e perigoso do nosso meio, né? Mais visado, né? Eu queria ouvir de ti um pouquinho também, Igor, as dificuldades no meio do transporte quanto ao roubo de carga, quanto ao gerenciamento de risco de uma forma geral. Perfeito. Bom, essas dificuldades, isso obviamente ao longo dos anos, algumas coisas se mantêm, né, algumas dessas dificuldades se mantêm, outras vão mudando, né, com o passar dos anos, mas de fato a gente está falando de algo muito complexo, né, são muitas dificuldades realmente. Complexo por quê? Porque se pegar o conceito lá de logística ou de transporte, não é só pegar uma caixinha aqui e entregar aqui, né, não é tão simples assim. Como tu bem disse, né, a gente tem cargas de muito apelo para roubo, né, seja pelo alto valor agregado ou pela facilidade de escoação aí no mercado negro, mas eu diria que isso também mudou, né, se a gente for avaliar hoje, né, por conta de tudo que vem acontecendo, vamos pegar agora os últimos anos, eu já estou bem, sem querer ser pessimista, mas estou bastante preocupado com o que virá pela frente. As dificuldades são muitas, tá? Vou começar a elencar algumas aqui, Fábio. Uma delas é o seguinte, na gestão de riscos, a gente tem um processo lógico de transferência de risco, né? Então, uma das formas de transferir risco, né, eu como gestor de risco, e a grande maioria no mercado, é o seguro, né? Então, vou transferir o risco, que hoje está sob responsabilidade do transportador, eu vou passar para uma seguradora. A seguradora, por sua vez, né, já tomou alguns prejuízos aí no passado, então começa a se cercar de dispositivos capazes de mitigar e minimizar os seus riscos, os seus prejuízos. Via de regra, na prática, né, o que se tornou muito difícil para o transportador? A seguradora diz o seguinte, beleza, eu faço o seguro para a tua carga, mas desde que você cumpra um PGR. E aí tu pega um PGR com diversas regras complexas, essas regras mudam de um embarcador para outro, de um produto para outro, de uma região para outra, então isso é bastante complexo. O problema de tudo isso é o seguinte, que sem seguro tu não opera, e a gente sabe que tudo isso é muito caro, e as margens estão cada vez menores, né? Então, a gente acaba amargando, aí a gente tem que investir de 10% a 15%, em alguns casos 20% do faturamento em segurança e seguros. Isso é muita coisa, é muito representativo. E isso não é ainda uma garantia de que a gente está fora da estatística, que não vai acontecer conosco porque a gente está investindo tudo isso. Como o delegado falou, a gente tem aí 1,5 milhão de caminhões operando no Brasil, é o meio de transporte de cargas mais utilizado. O Igor deu uma... Voltou, tudo certo.
né, a insuficiência de cobertura aí pelo policiamento ostensivo, né, numa Polícia Rodoviária Federal, são quilômetros e quilômetros sem cobertura. O que ficou mais fácil? O bandido vai assaltar um banco cheio de segurança, em área pública, com câmera, com testemunhas, ou vai pegar às 3 da madrugada um caminhoneiro sozinho no meio da estrada, que quilômetros para frente e para trás não tem ninguém. É óbvio que ali é muito mais fácil e temos uma concentração de valor num veículo de grande porte. Então, o seguro hoje, é possível sim a gente ter um PGR justo, adequado, customizado, adequado para a operação da transportadora, sim, isso é possível, mas existe aí um problema que são alguns grandes embarcadores, né? O dispositivo legal permite que o embarcador contrate seguro por conta própria, então ele é o contratante do seguro e ele te dá lá as regras para que o transportador cumpra. Ele te dá um dispositivo chamado DDR, né, a dispensa do direito de regresso, com diversas excludentes e condicionantes. E em alguns casos, Fábio, fica extremamente exagerado aquilo lá. Eu vou te dar um exemplo. Se um caminhão, sabe bem disso, né? Se um caminhão, por algum motivo, fez uma parada porque um motorista escutou um problema lá, um barulho no pneu, e ele fez uma parada rápida para ver se o pneu estourou ou não. Não estourou, está tudo certo, seguiu viagem. Um dia depois, ele é atacado. Ele é um dos, pelo menos, 22 mil ataques a caminhoneiros que acontece aqui no país. Aí acontece um ataque, a seguradora vai lá, mas ele parou ontem no local não autorizado. Não, mas só um pouquinho, ele parou porque deu um barulho no pneu. Ah, pois é, mas está escrito ali que ele não pode parar. E aí começa uma discussão e tal, e eu não tenho como recorrer ao meu seguro, que o meu PGR é justo, que está bem negociado, porque o seguro não é meu, é do cliente, e o cliente também não vai ter interesse em prejudicar a sinistralidade dele. Então, isso é uma das dificuldades que nós temos hoje, a tal da carta DDR, a dispensa do direito de regresso, o regresso, né, o direito que a seguradora tem de, em caso de sofrer um prejuízo, regressar com o transportador e cobrar dele esse prejuízo, isso acaba não acontecendo hoje. Então, a gente acaba praticamente operando sem seguro. Essa é uma das dificuldades que nós temos hoje. E isso dificulta muito o processo como um todo, porque o que acontece? Primeiro que aumentam, quanto maiores os ataques, maiores os roubos, aumentam as exigências. Aumentando as exigências na apólice, né, no PGR, plano de gerenciamento de risco, quando aumentam as exigências, aumentam também a atuação e a obrigação da gerenciadora a fazer atuações. Muitas vezes, eu concordo, até desnecessárias, num ponto de vista, mas que se fazem necessárias pela obrigatoriedade de um processo, né? Pela fragilidade também da carga. E pelo lado da seguradora, você também tem que ver, poxa, é um cheque em branco que está sendo dado, né? É um cheque sobre um processo. A questão toda é o quanto há de diálogo entre os processos, né? E a gente não pode esquecer um outro ator muito grande desse processo que sem dúvida é um dos motivadores, né, que é o receptador. Enquanto houver receptador, haverá carga roubada. Então, muitas vezes, as empresas, né, discutem panoramas, e é como o delegado falou, né, se é difícil hoje prender um ladrão, de fato, um vago lá do processo, imagina um dono de transportadora que recebeu uma carga roubada, né, o dono de uma empresa, de um embarcador, um dono de um galpão, né. Então, a gente enxerga processos hoje que dos dois lados, né? Isso tudo aumenta o quê? O risco Brasil. E o custo Brasil, desculpa, aumenta o custo, o risco também, mas aumenta o custo Brasil. Por quê? Porque todo esse processo, todo esse custo que aumenta, vai para alguém, vai para a mão do consumidor, obviamente. Então, tudo isso vai gerando uma bola muito grande. E a gente tem que pensar meios e maneiras de mitigar, reduzir a probabilidade, né, da carga ser sinistrada, de uma forma geral, principalmente visando a pessoa, o motorista, né, sem dúvida, sempre o motorista vai ser o nosso ator principal do processo, né, é a quem nós temos que primeiramente defender, depois todo o processo, né, a carga e o conjunto, né, o conjunto e a carga. A grande questão é como está o cenário hoje, é isso que eu quero ouvir um pouquinho de vocês também,
né, falar um pouquinho do sentimento de vocês sobre o cenário atual, né? Porque a gente tem visto, nós tivemos uma queda alguns anos, né, 2 anos para cá, um pouco de queda numa forma geral no roubo de carga, mas agora parece que a coisa está novamente declinando, principalmente em regiões do sudoeste. Né? Como o delegado muito bem falou, graças a Deus a gente reduziu muito o roubo de carga no sul do Brasil. Mas na região sudoeste aumentou o roubo de carga e isso tem nos preocupado. A gente olhou linhas, panoramas de gráficos e identificamos uma crescente, principalmente em São Paulo e região. E São Paulo é o centro, o coração do Brasil, passam todas as cargas e se abastece de tudo. Então é uma região que a tudo serve, né? Eu quero ouvir de vocês um pouquinho e começar pelo delegado. Como é que está o cenário atual, delegado? Um pouquinho do cenário do Sul e um cenário Brasil que o senhor conversa e tem participado de fóruns. A gente tem visto o senhor aí em atividades em todo o Brasil sendo chamado para conversar, até pelos números aqui do Sul que o senhor tem apresentado, né? E a redução continua muito grande. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Bom, acho que a gente pode começar a abordar assuntos até pelo que já foi falado pelo Igor antes, né? A gente tem que entender o porquê que se começou a roubar mais carga, o porquê roubar uma carga. Né? Então, como muito bem colocou o Igor, por que um criminoso vai adentrar num banco com uma alta segurança, onde ele corre um grande risco de haver uma troca de tiros, né? Para roubar, não sei, 200, 300, 400 mil reais, se ele pode tiver um caminhão transportando uma carga de 1 milhão, cujo único obstáculo é o motorista que está ali só para carregar a carga. Então, o roubo de carga ele começa a se tornar atrativo na medida em que ele te traz um grande retorno financeiro. Claro que isso vai depender de ter um receptador para reinserir essa mercadoria, né? Mas um grande retorno financeiro em troca de um risco muito mitigado em relação a outras atividades criminosas que vão te trazer o mesmo retorno. Então, até a gente discutia, já se ouviu falar muito que houve um grande aumento do roubo de carga quando houve lá as ocupações no Rio de Janeiro, né? Porque todos aqueles traficantes que saíram dali, eles não foram trabalhar de carteira assinada, eles foram fazer alguma outra coisa. Então, muitos deles também migraram para essa questão do roubo de carga. Então, acho que a primeira abordagem é sobre por que se rouba a carga, para saber como a gente vai fazer para que não seja tão interessante roubar a carga. Né? Então, de novo, passando até pela questão da impunidade, o princípio maior é fazer com que esse crime seja punido. Ou seja, primeiro tentar evitar o roubo. Se o roubo ocorrer, que seja investido em tecnologia ou o que seja, de uma maneira que a gente consiga pegar esses criminosos da maneira mais efetiva possível. Então, até entrando nesse assunto, a gente fala muito com as empresas, a gente troca muita informação, como fazer para melhorar uma coisa aqui, outra ali, com base na nossa experiência. Eu posso até citar aqui um exemplo muito simples, uma ação que não exige nem grande tecnologia. Né? A gente tinha aqui um problema com o roubo de carretas da Souza Cruz. Tá? A Souza Cruz tem os carretas fazendo distribuição, então saiu agora, eles até mudaram a logística, mas essa distribuição é de Cachoeirinha para o interior do estado, litoral e Caxias do Sul. Então esses caminhões saíram muito carregados, com mais de 1 milhão em carga, e acontecia de ter roubos. Esses roubos ocorriam aonde? 386, na madrugada, como foi bem colocado, um vácuo muito grande ali do policiamento ostensivo, até porque eles não têm gente para colocar, né? Durante a madrugada, onde ninguém está passando, uma abordagem mais fácil, né, do caminhão, levava o caminhão e fazia o roubo. O que a gente falou, professor? Vocês têm necessidade realmente de esse caminhão sair às 4 da manhã para trafegar nesse ponto crítico de madrugada? Porque querendo ou não faz diferença. Durante o dia, à luz do dia, as coisas ficam mais inibíveis. Quem está passando enxerga, sim. Alguém pode ligar, alguém pode ver. Então, isso sim inibe. Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem ainda essa questão de que os roubos ocorrem mais durante a noite ou a madrugada. Foi feita uma mudança do horário da saída dos caminhões e o roubo acabou. Não teve mais roubo de carreta, faz 2 anos e meio que a Souza Cruz não tem roubo de carreta. Com mudanças simples, claro que tem investimento em isca, claro que tem investimento, tem outras coisas envolvidas, mas as pequenas mudanças que a gente faz resultam em uma coisa muito positiva. Né? Então, por exemplo, a falasse da questão da receptação. Outra maneira de fazer com que o roubo de carga não se torne interessante é combatendo fortemente a receptação. Porque o lucro do ladrão só vem com o receptador. Né? E para tu receptar uma carga de 1 milhão de eletrônicos, não é qualquer um que vai receptar. Uma carga de 1 milhão de salmão, não é todo mundo que vai receptar. Então, uma carga de Braskem, de polietileno, vai fazer o que com a bolinha se não existe uma fábrica de injeção para receber essa carga? Né? Exatamente. Então, às vezes tu tem um grande trabalho para chegar nesse receptador e ele vai responder um crime de liberdade que não vai fazer nem posse para ele. Então, assim, esse enfrentamento, primeiro, até da questão da pena da receptação, tem que ser repensado.
E também a questão da receptação para nós é muito difícil combater o receptador, porque a gente não consegue identificar o produto que está lá. Então, se o produto ele é roubado, ele vai parar na mão do receptador, a gente, através de uma investigação, chega no receptador e a gente não consegue provar que aquele produto é o produto roubado. Porque o lote é gigantesco. Então, aquele mesmo lote que foi roubado ali foi entregue legalmente em outros lugares. Ele pode dizer que comprou sem nota fiscal, que ele vai perder a mercadoria, mas perder a mercadoria para ele é de menos, ele tem giro, né? Então, o problema é a questão criminal. E muitas vezes a gente não consegue. Aí entra em outra questão, por exemplo, eu vou dar o exemplo do lote, mas até nas questões de gerenciamento de risco, de utilização de tecnologia, a gente enfrenta isso. A gente chega para o transportador, né, para a pessoa que faz esse gerenciamento, vamos investir, quem sabe, nisso vai ajudar. Vamos fazer um lote específico, vai ajudar. O que eles fazendo respondem? Olha, se eu fizer isso, eu não tenho mais lucro, porque a minha margem vai acabar, minha margem é pequena. Se eu fizer um investimento ainda maior do que eu já estou fazendo, não adianta nem eu transportar. Então, a gente ainda está aí também no outro lado, que, claro, para a polícia, a nós não interessa, mas que a gente compreende que vai chegar tem um limite de investimento ali. Então, não é interessante, para que eles vão fazer pegar, por exemplo, cigarro e botar lotes específicos, vai dar um custo gigantesco, quando o roubo que eles sofrem não compensa esse custo que eles vão ter. Claro que daí a gente não está pensando no total, né, no todo da questão de combater a receptação, de evitar que o crime ocorra. O efeito a médio e longo prazo disso não é medido, né? Mas na questão comercial isso fica muito evidente. Então, o que eu vejo assim, no Brasil, eu acho que a gente teve um boom ali de roubo de carga, né? Principalmente acho que pelos anos 2016, 17, 18, muito crítico. Deu uma estabilizada meio generalizada. Aqui no Rio Grande do Sul, graças a Deus, a gente conseguiu diminuir, né, os índices, todos os índices de motorista de entrega com carga de caminhão, embora ainda ocorram, né, num nível que a gente não gostaria que ocorresse, né? O nosso objetivo, acho que sempre tem que ser o zero, embora a gente nunca vá alcançar o zero, o objetivo é o zero, né? Então, o que fazer para combater, na minha opinião, são muitas coisas, mas se fosse pontuar, as mais importantes é punição, de verdade, tanto ao ladrão quanto ao receptador, essa questão de investimento na questão de gerenciamento de risco e de proteção da carga, porque uma carga que está protegida ela se torna menos atrativa também, né? Ou se o cara vai roubar o caminhão, ele sabe que ele vai trancar no meio de uma rodovia que não vai ter como tirar, ele não vai roubar o caminhão. Vai dar trabalho, né? Vai dar mais trabalho. Exatamente. E é combater a receptação. O receptador ele tem que ter uma punição tão exemplar quanto o ladrão, né? Porque não existe roubo sem receptação. Essa é a verdade nua e crua. Essa é a verdade nua e crua do processo de gerenciamento de risco. Ou seja, se não há o receptador, não haveria o ladrão no processo, né? E por que todas, resumir um pouco do porquê que tudo o que acontece hoje no gerenciamento, todas as dificuldades, né? Exatamente para dificultar a carga de ser vulnerável, né? Então existe todo um plano, um processo para que seja criado para evitar a probabilidade, para evitar esse processo, essa probabilidade. Porque o roubo de carga, ele tem hora, ele tem dia, ele tem local, tem dia da semana que mais ocorre, existe um pico no meio da semana, é onde mais ocorre roubo de carga, terça, quarta e quinta. Existe horário, a madrugada, né? O caminhão se rouba muito mais à noite do que o de dia, né? Então existe todo um processo que caracteriza o roubo de carga. Existem locais de roubo de carga. Cada carga tem um local atrativo, né? Vamos lá, tu não vai ter no interior do estado do Rio Grande do Sul roubo de polietileno. Por quê? Porque lá não tem a fábrica injetora. Onde está a fábrica injetora? Né? Tu vai ter uma carga, por exemplo, de salmão de alto valor agregado que não vem aqui para o Rio Grande do Sul, que não é a principal alimento do Rio Grande do Sul, mas que vai alimentar outros determinados locais. Nós tivemos recentemente carga de, né, o delegado participou e nos ajudou muito, uma carga de picanha de alto valor agregado que não é consumida no Rio Grande do Sul, que acha que gaúcho gaúcho gosta de costela, viu? Não é picanha. O delegado falou, Fábio, gaúcho gosta de costela, picanha de alto valor agregado, isso aí está em tal e tal local. No outro dia, o delegado achou a carga exatamente na cidade onde ele acreditava estava e foi recuperada. Então, essa expertise de dizer que tem hora, tem local, tem tipo, ninguém vai andar, dificilmente um ladrão de cargas vai rodar aí 100, 200, 300 quilômetros com uma carga roubada nas costas. Ele vai já montar o processo próximo ao local. Então, esses locais, existe o alvo. Existe um motivo para te estar em um grande centro e estar com o teu muro mais alto. Assim como fora dele, um muro mais baixo, né? Igor, uma coisa... Delegado, desculpa, pode comentar. Não, uma coisa também que eu agora falando, eu acabei lembrando que também é um enfrentamento muito difícil para nós do roubo de carga, e o Igor vai saber muito bem o que eu estou falando, é a questão do envolvimento
do motorista dentro do roubo de carga, do envolvimento de pessoas dentro, né? Então, é mais uma facilidade, é mais uma coisa que estimula que tu roube a carga. Então, tu pega uma carga, o cara tá ali transportando, ganhando 2, 3, 4, 5 mil, que seja, né? Vamos botar um salário alto, o cara tá ganhando 4 mil reais para transportar a carga. Uma carga de 1 milhão, tá? Que vai ser vendida na metade da nota, 500 mil. Então, eles vão importar no cara e dizer, ó, te dou 40 mil para tu entregar a carga. Pô, 40 mil para esse cara é quase um ano de trabalho, né? Só para tu dizer que foi um roubo. Isso nos dificulta a investigação assim, de uma maneira muito grande, né? E destrói qualquer tipo de planejamento, de gerenciamento de risco, de proteção de carga, destrói tudo, né, no momento que esse motorista resolve colaborar. Então, é mais uma maneira fácil, que atrai para fazer o roubo de carga, né? E é muito difícil de provar, a gente sabe que é difícil. E quando a gente prova, aí tem mais uma dificuldade. Se a gente provar que o motorista participou do roubo, deixa de ser roubo para ser furto qualificado. E daí a pena cai, de um roubo, digamos, a uma armada de 5 anos em 4 meses, a 12 anos, vai cair de 2 a 8. E daí você não consegue deixar ninguém preso porque o crime vai ser em violência ou grave ameaça. Entende? Então começa a ser toda uma construção. A gente teve algumas operações de provar por A mais B que o motorista estava envolvido e não obter a prisão do motorista porque se trata de um crime de furto. Então é mais uma dificuldade que a gente enfrenta. Às vezes a gente não consegue mensurar nesses índices de roubo quanto realmente é roubo e quanto não é. Agora, recentemente, a gente teve uma operação muito grande, uma quadrilha, uma organização criminosa grande, né, que nós pegamos, e que nós tínhamos até envolvimento de fiscais aduaneiros. Então, quando a carga entrava, na verdade não era fiscal, eles eram ajudantes de despachantes, né, aduaneiros. Quando a carga entra da Argentina para cá, eles têm acesso ali ao manifesto, ao maneira tudo. Ó, bateu o fio, ó, tá entrando uma carga de Kinder Ovo de 1 milhão, o caminhão que tá transportando a placa é tal. Tá indo para não sei aonde. Tá dada a carga. Isso quando não encosta no motorista ainda diz, ó, os caras vão te abortar no lugar tal, tu vai ganhar tanto. Então, assim, essa questão da entrega da carga, ela é muito crítica, ela é muito sensível para nós como investigação e para quem está fazendo a questão da segurança desse transporte, da logística, é muito difícil. E entre operações de terceiros, então, ela é muito maior, né? Igor, queria ouvir um pouquinho de ti. Que tá... Bom, eu não tenho como descolar muito do discurso do delegado, né? Concordo 100%. O cenário econômico é o que me preocupa, né? A gente está aí com, sei lá, eu acho que a última informação aí são mais de 13 ou até 14 milhões de desempregados. Eu não estou dizendo que os desempregados vão roubar carga, não é isso, mas o poder econômico reduziu muito, né? Então, as empresas, os supermercados, as farmácias, estão tudo com dificuldade. Se a gente não atuar na legislação, se a gente não apertar a legislação para, de fato, combater a receptação, o negócio está difícil para os caras. Então, aquele cara que já é meio propício a daqui a pouco ir para o lado errado, é na dificuldade que ele vai acabar cedendo e aceitando participar aí de uma negociação, de uma associação criminosa e receptando uma carga roubada. Então, eu concordo plenamente. Eu acho que se não tiver quem compre a carga roubada, não precisa ter quem roube, né? Porque uma coisa não vive sem a outra. E isso me preocupa muito, o cenário econômico, né? A gente, enfim, tem agora uma retomada aí econômica, tá? Mas a gente não sabe o que vem pela frente. Daqui a pouco vem uma quarta onda, quinta onda, sexta onda, e a gente não sabe como é que a economia vai reagir, e essa é a minha preocupação. Poder de compra reduzindo, estabelecimentos comerciais, aqueles que ainda sobrevivem na dificuldade, e eles estão mais, na minha opinião, suscetíveis aí a aceitar comprar uma carga roubada. Se a gente não apertar, não endurecer e não arrebentar com quem cometer esse tipo de crime, aí a gente está perdido. Eu já tive a oportunidade... Eu já tive a oportunidade algumas vezes, Fábio, de ver assim, um trabalho fantástico, tá? Isso em qualquer lugar do Brasil, mas vamos usar como exemplo aqui no Rio Grande do Sul, com a equipe do delegado Fleck, do Abdala lá, faz um trabalho fantástico de investigação e tal, e eu vejo, por mais que eu vejo a frustração, assim, quando o cara tem que dizer, pois é, mas já está solto, porque infelizmente, né, não deram recunha no cara, porque não sei o quê, entrou por receptação, pagou fiança e já está solto. E a gente sabe que aquele cara vai voltar a cometer o crime de novo. Não tem como não frustrar isso, mas vamos de novo, vamos de novo e vamos de novo. Então, assim, precisamos parar, tem que atacar na legislação para a gente ir com mais firmeza no receptador. Esse é um ponto que não tem como discutir, né, mais.
como a gente tem falado, né? É exatamente esse processo, tanto do receptador, do atacar de verdade, dos casos em que o motorista está envolvido, né, no processo e que infelizmente contribui com um número muito grande dentro, né, do nosso cenário, né, exatamente das investigações de roubo de carga apontam muitas vezes, algumas vezes envolvimento também. E quando essa operação acontece, como o delegado falou, como o Igor falou, a gente está refém desse processo, né? A gente tem que trabalhar muitas vezes no pós, né? E aí é onde dificulta também mais. Por quê? Porque o processo de gerenciamento de risco ele já sabe. E aí tu vai, quando tu consegue provar, né, delegado? Aí tu vai ver o histórico do rapaz, ele realmente é réu primário. Mas a quantidade, né, de azar que teve durante a vida, né, a quantidade de vitimado que existiu para essa pessoa é muito grande, muitas vezes, né, o azarado do processo, né? Então aquele motorista, muitas vezes, que acontece, azar, é sempre um azarado. E aí, no final das contas, o que acontece? Tá solto, outro dia tá carregando, tá puxando carga, tá entregando, tá buscando. E isso dificulta de uma maneira muito grande. Então isso vai entrar nas dicas lá, tá? E isso é verdade no ICRU do gerenciamento de risco. Onde estão os problemas? Onde estão os processos, né? Poxa, tu pega, solta, né? Tu aprende a carga, não consegue, o máximo que tu faz é tu recupera uma carga já utilizada, não tem nem como uso, né? Já foi para uma extrusora, já foi para um meio lá da carga, tu não tem mais como recuperar o lote. Então acontece diversas ações, isso é importante para as transportadoras que estão nos assistindo, para os embarcadores que estão nos assistindo, para os envolvidos com logística, entenderem o universo da dificuldade que existe em combater o roubo de carga. Né? Muitas vezes tomar um bloqueio, tomar uma ação, tomar uma sirene, representa pouco dentro do universo das dificuldades que existem para te identificar, porque a seguradora está com um cheque em branco na mão entregando. Então isso também é um grande processo. E nós, do outro lado da gerenciadora e nas pessoas que combatem, tem tudo isso para enfrentar, né? Tem todas essas demandas. Mas agora, pessoal, eu só quero depois, todo mundo que quiser fazer pergunta, vai fazendo. Algumas perguntas a gente vai agora no final também conseguir escrever, tá? Pode questionar, Igor. Fábio, eu só ia fazer um link aqui, né? A gente está falando da legislação com relação aos crimes de receptação e a gente está falando da questão do envolvimento aí de motoristas, né? Participando aí desses crimes. E aí tem algo que me deixa bastante temeroso aí com relação à legislação, que é o seguinte: o que tu está dizendo basicamente é quem está conosco, né? Porque às vezes fala, tá, mas o PGR foi cumprido, o motorista tomou aquela ação, que ele foi treinado e tal. Não, porque ele não está comprometido conosco e com o treinamento, ele está comprometido com os criminosos lá, que ele combinou de participar do roubo e tal. Então, o que é o trabalho que a gente tem que fazer nesse caso? É justamente o que tu disse, né? Enxergar quem está conosco, né? Então, assim, pesquisa de vitimologia. Quantas vezes esse cara já foi vítima? Quantas vezes ele já teve azar, né? Isso é muito importante. Qual a preocupação que eu tenho com relação a isso? A Lei Geral de Proteção de Dados que vem vindo aí, né? Como que a gente vai fazer para enxergar lá o que esse indivíduo realmente já tem no histórico dele aí, para a gente poder tomar as ações se vamos contratar ou não vamos contratar? Essa é uma preocupação que eu tenho. Então, aí de novo a gente vai cair na legislação. Eu entendo toda a importância, né, fundamental de uma lei como a Lei Geral de Proteção de Dados, mas me preocupa como trataremos esse tipo de coisa. Como que a gente vai enxergar o perfil criminal, o perfil de vitimologia, socioeconômico, como a gente vai saber quem está conosco, né? Tendo a preocupação aí de não acabar, para se defender de um lado, acabar cometendo aí uma infração de outro lado. Então, isso é algo que eu realmente tenho uma preocupação aí com o que vem pela frente, né? E eu quero agora, de forma rápida, a gente está nos 15 minutos finais, 20 minutos finais, depois eu quero umas perguntinhas ainda, eu queria de forma rápida, eu quero ouvir vocês do principal que está esperando. Eu quero ouvir de vocês também 5 dicas, ou algumas dicas, não vou dizer 5 dicas, algumas dicas que vocês possam nos dar no combate. De forma direta, assim, itens que vocês entendam fundamentais para combater, para reduzir a vulnerabilidade da sua operação, de quem está assistindo aqui, e combater a vulnerabilidade da sua operação. Delegado, dá umas dicas para nós, assim, nessa tua experiência, que seja bem interessante para quem está assistindo poder utilizar também dentro das suas operações. Então, na verdade, assim, às vezes quando a gente começa a falar sobre o que fazer para evitar o roubo de carga, ou diminuir o risco do roubo de carga, ou ajudar na identificação dos criminosos,
às vezes a gente se depara com coisas até meio óbvias. A gente começa a falar e alguém vai olhar e dizer, mas isso aí qualquer um pensaria, mas às vezes não pensa, né? Então, vamos começar. Isca na carga. Uma carga que tem um certo valor agregado tem que ter isca. Só que hoje em dia a isca GPRS, só para botar uma isquinha ali normal, já não ajuda mais. Há 4, 5 anos ela era fundamental. Hoje, qualquer naná que roubar uma carga está com um jammerzinho daqueles de 6, 8 antenas e vai roubar a informação de registrador. Né? Às vezes colocar algumas iscas que eles botam numa caixinha que só de pesado já vê que a isca está ali dentro. Não adianta, então vai ter que ter um investimento um pouco maior. Vai ter que ter uma isca talvez de rede bora, vai ter que ter mais de uma isca para confundir eles ali, vai ter que pensar de alguma maneira, mas tem que ter algum sistema de rastreamento, principalmente em carga de alto valor agregado. Né? Segunda coisa, por exemplo, até vi uma pergunta, assim, a questão das câmeras, né? Câmeras do on-board, perguntou ali. Das câmeras, o que você acha das câmeras? As câmeras nos ajudam muito. As câmeras são muito importantes. Claro, às vezes o cara vai estar de maca, de toca ninja, tudo bem, ok? A gente não vai reconhecer o cara, mas daqui a pouco tu vê o trejeito dele, tu vê a forma de ação, já identifica qual tipo de quadrilha que é, tu vê um fuzil que é igual de um outro roubo, já ajuda. E, por exemplo, os roubos de cigarros têm nos ajudado muito. E eu vou dizer para vocês assim, ó, o que acontece? Às vezes as vítimas, quando elas são chamadas lá na audiência, elas já não estão mais trabalhando para a empresa. E o comprometimento delas, aquilo ali é zero. Elas já não querem mais conhecer o cara, elas já dizem que não se lembram, e isso pode resultar numa absolvição. Um cara que está claramente participou do roubo. Então, até foi a semana passada, 2 semanas atrás, eu estava conversando com uma setora aqui do Foro Criminal aqui de Porto Alegre, e ela falou, estou relatando, fazendo uma sentença de um processo de vocês, de um roubo de carga. Eu, né, porque ela está fazendo de condenação, né? Ela, não, é condenação, não é absolvição, mas o motorista chegou aqui e disse que não podia mais reconhecer o cara. Ele está sendo condenado porque o relatório de imagens que vocês fizeram, normalmente pegou ali a tatuagem do cara, que daí no Facebook a gente vai lá e pega que é a tatuagem do cara. Enfim, tu faz um meio de investigação, tu vê lá na aba da SUSEP, ele foi preso, consta que ele tem tal característica física, tu vai ver que o cara tem. Então, assim, tudo ajuda. Então, a câmera para nós, ela é importante. Ela pode, às vezes, não fazer diferença nenhuma, pode não fazer diferença nenhuma, mas ajuda. Na verdade, são todos esses pequenos meios que a gente pode usar de tecnologia ajudam. Outra questão de roubo de carga em estrada, o bloqueio do caminhão. Se bloquear um caminhão no meio de uma BR, como é que o cara vai transportar 20 toneladas de carga de dentro do caminhão no meio de uma BR? Não vai transportar, ele vai ter que abandonar o caminhão ali. Então, algum sistema que, por exemplo, a gente sabe que existem alguns sistemas de detecção de jammer que bloqueia o caminhão, né? Então, esse tipo de investimento é essencial, é o que vai impedir que seja roubado, que é o mais efetivo. É muito mais fácil, na minha opinião, impedir o roubo do que buscar a carga depois, sabe-se lá onde. Né? Então, para mim, assim, essas questões iniciais, saber quem tu está contratando, embora com todas as dificuldades que o Igor falou, às vezes a gente se depara com empresas que contratam um cara que já tem uma vasta ficha criminal, se tirar uma certidão de antecedente, vai parecer que o cara já está respondendo processo penal, e o cara está transportando carga, às vezes por roubo de carga, o cara está transportando, né? Pequenas questões de até compartimentação de informação, de rota. Eu sei que às vezes é difícil numa empresa muito grande, né? Mas quanto mais gente sabe a rota, mais chance de vazar uma informação privilegiada, né? Quanto mais gente sabe onde é que vai o rastreador dentro da carga, mais chance dele ser inefetivo. Então, assim, são pequenas coisas que, se parar muitas vezes vai na mão do motorista, né? Localizador na mão do motorista, aí não adianta. Isso não adianta. Coloca aqui, o cara vem com uma arma na cabeça do motorista, tu não vai entregar onde é que tá o rastreador? Vai tirar do bolso, vai dar. Não tem que condenar o cara por isso, né? Então, assim, são pequenas questões de logística que podem ser feitas, né? Essa coisa de não tentar transportar de madrugada, claro que às vezes não vai ter como, pela distância, por onde tem que entregar, no horário que tem, mas não vai ter como. Mas se der para evitar, evita. Algumas áreas de risco maior, evita. Então, são coisas até meio óbvias de dizer, mas que a gente vê que muitas vezes acontecem porque elas não foram observadas. Né? Então, acho que de uma maneira geral que a gente poderia falar de muita coisa, né? Como eu falei, questão de rastreamento de lote, de saber a questão dos receptadores, possíveis receptadores, onde é que essa carga está indo, né? É muita coisa que a gente pode trabalhar em cima, mas eu acho que no sentido de evitar esses pequenos cuidados de investimentos em tecnologia, para mim o ponto inicial mais importante é esse. A partir daí, claro, um contato das empresas com a Polícia Civil, com a Brigada Militar, um contato próximo como a gente tem aqui. Acontece o roubo rapidamente, a gente está sabendo que o roubo ocorreu, a gente já consegue se mexer. Esse delay na informação, às vezes, é a diferença de recuperar uma carga e não recuperar.
né? Então, criar esses mecanismos de ajuda mútua entre o privado e o público, porque no final o nosso objetivo é o mesmo, né? Embora para nós a questão é de segurança pública, para vocês é uma questão de patrimônio, mas o nosso objetivo é o mesmo, a gente quer evitar o roubo e pegar o criminoso. Então, aqui a gente tem, né, o Igor sempre puxou isso muito aqui no Rio Grande do Sul. A gente teve durante um tempo também, via sindicato, felizmente hoje não tem mais, algumas reuniões com entes de segurança pública, aproximação. Nós buscamos aproximação com a Brigada Militar, com o Comando Rodoviário, com a Polícia Rodoviária Federal, porque nenhum de nós tem braço para tudo, mas se a gente se ajuda ali, a gente consegue fazer essa rede, criar essa rede de informação que nos ajuda bastante. Então, acho que do meu ponto de vista de segurança pública, o que eu poderia falar é isso. Eu já vou pegar um gancho que tu entraste ali, que para mim é fundamental, e uma dica é a troca de experiências, né, entre os envolvidos. Quem está interessado realmente em fazer segurança, em processo da sua carga, em gerenciamento de risco, trocar experiência. O Igor não é à toa que está aqui, que tem todo esse tempo, ele é gestor de um grupo de gerenciamento que troca, né, lá o CPS, o grupo que troca muita informação, assim como tem fórum, assim como tem GRTEC, tem vários grupos no Brasil inteiro, onde as pessoas trocam exatamente, os envolvidos no gerenciamento de risco, trocam informações, onde é a carga, onde é que está acontecendo, quais locais, de forma aberta, sabe, de comum cooperação, porque o nosso inimigo é o mesmo, né? E o nosso inimigo é o mesmo no processo. Igor, eu queria te ouvir também algumas dicas que tu possa dar. Quando tu vê a RTLog, se tu não vê o logo, tu vê a tela na janela, tu sabe quem é, né? Então tu já viu a telinha, tu sabe que é um cara que tem muito essa visão de gerenciamento de risco e tecnologia. Queria te ouvir um pouquinho, Igor. Tá bom. Bom, hoje na Reiter é um pouco suspeito falar, que é onde eu atuo hoje, porque é uma empresa que tem segurança como uma das premissas básicas ali. Então, assim como o delegado falou, investimento em tecnologia, isso é ponto que não se discute, né? É algo que não tem mais como operar nesse mercado sem ter investimento em tecnologia. Então, o delegado bem disse, né, os bloqueadores independentes com detecção de jammer, isso é algo que eu sou um grande defensor dessa tecnologia. As iscas, sem dúvida nenhuma, né? O LoRa, né? É uma tecnologia que precisa ser mais bem explorada ainda, mas sem dúvida é algo que vem para somar bastante aí. A própria isca de radiofrequência, se bem implantada, com sigilo, com cuidado na informação, ela vai sim ajudar bastante. Mas eu daria como dica a gente ficar sempre atento, né? Quem está à frente da gestão de riscos aí, né? Porque quanto mais uma tecnologia se torna necessária e ela se difunde, vamos lá, uma empresa qualquer de tecnologia, vamos pensar num bloqueador independente com detecção de jammer. Quanto mais se instala essa tecnologia, quanto mais roubos são frustrados por conta dessa tecnologia, os caras pro lado de lá, esse é o trampo deles, esse é o trabalho dos caras, como é que eu vou fazer caso tenha isso? Eu não posso me prender, eu não posso ir no meio da rodovia, bloquear o caminhão e aí eu vou... Então, assim, quando uma empresa dessas começa a crescer muito, existe uma necessidade de capilaridade de assistência técnica. O cara que faz a instalação e a manutenção disso, né, quanto mais tem desses profissionais, menor é o controle, acaba perdendo o controle se tiver demais, e aí pode vazar, né, aí o segredo dessas tecnologias, tá? Então, por experiência própria, eu já vi alguns eventos de quadrilha altamente especializada, que o caminhão tinha bloqueador independente, os caras não usaram jammer, fizeram outras técnicas e não usaram jammer porque sabia que o caminhão ia bloquear. Então, eu diria, tecnologia é indispensável, a gente usa e vai continuar usando, mas fiquem atentos ao modus operandi, porque isso é muito dinâmico, está sempre mudando. Perfeito. Esse é um ponto, né? Fica sempre atualizado. Eu vou bater de novo nessa questão da mão de obra do motorista. Cuida desse cara, cuida bem quem a gente está contratando, né? A gente tem um processo extremamente rigoroso da forma de captar essa mão de obra. Isso é fator fundamental. Quem nós estamos trazendo para dentro da nossa operação? Então, a pesquisa de vitimologia, socioeconômica, criminal, isso é extremamente importante. Referências. Existe um apagão no mercado. Encontrar bons profissionais, uma empresa que está crescendo e precisa captar, é um ponto de atenção. Tá? A gente precisa ter muito cuidado com isso. E aí, tendo esses cuidados, e aí são pontos básicos da operação, que são meios de comunicação com esse motorista quando está em operação, desconcentrar risco, né, procurar não concentrar muito risco numa única viagem, tenta fracionar isso quando possível,
saber que existem lugares em que eu não posso operar em comboio. Os caras vão lá e roubam o comboio. Sim. Tem estrutura criminosa preparada para isso. Mas em outros lugares isso vai funcionar extremamente bem. Tu sabe que lá não tem quadrilha com capacidade para pegar 2 caminhões, 3, é muita coisa para cuidar. Então, se manter atento a essas diferenças regionais e tal, e aí só tem uma forma. É a integração com quem conhece. Eu aproveito aqui a oportunidade. A gente está sempre tratando de trabalho, mas nunca a gente pode falar. Eu queria agradecer ao delegado Fleck aí, porque, de fato, o grupo funciona por conta dessa integração. Isso é muito importante. Hoje é uma segurança para nós saber que, se houver alguma coisa, eu sei aonde pedir socorro. E a gente sabe como auxiliar para que eles possam fazer esse belo trabalho que eles vêm fazendo. Não é à toa que os números estão como estão. E eu atribuo a essa integração aí do privado, né, com a segurança pública. Basicamente, acho que é isso. Acho que a gente tem conteúdo aqui para falar muito, né, Fábio? Mas infelizmente nós temos um tempo limitado, né? 1 hora de live, nós temos mais 2 minutos e meio. Tem algumas perguntas aqui, tipo, de forma segundos aqui. O Silas pergunta: é possível o motorista não saber da carga que transporta? Não, porque está na carta fiscal, está no manifesto dele, está ali escrito no manifesto dele. Ele não pode andar se ele não tiver com conhecimento do CTE na mão. Na verdade, em operações urbanas isso até é possível. A gente faz isso em alguns casos. Em operações urbanas tu pode ter a documentação num envelope lacrado. É uma garantia de sigilo? Não é uma garantia total, mas é um dispositivo que ajuda em operações urbanas, por exemplo, né? Sim, perfeito. E transferência, tu vai precisar passar no posto fiscal, né? Aí realmente não tem muito o que fazer. E aí, como o delegado disse, né, ele deu o exemplo lá da aduana, né, onde tinha a informação, a gente já viu isso acontecer em postos fiscais também, então é algo bem complicado. Né? O Valgas pergunta aqui quanto à legislação, o que tem que mudar, né? Na verdade, né, tem que mudar, o que o delegado entende, assim, de forma muito minutos, aí 1 minuto, o que tem que mudar na questão de legislação? 2 coisas. Primeiro, a pena para a receptação ela tem que ser alterada, tem que ser uma pena que ela tem que ser aumentada. Talvez a gente possa até aumentar, digamos, especificamente para roubo, para carga roubada, né? Se tu não quiser botar no mesmo rol o cara que receptou um videogame ali e quem receptou uma carga, né? Fazer algum escalonamento, fazer uma punição mais severa. Mas mais importante do que a punição severa é a punição certa, né? Então a gente tem que trabalhar para que a pessoa seja punida. Não adianta tu botar uma pena muito alta, que tem 90% de chance de escapar, ele vai tentar fazer igual. Né? Então, eu colocaria assim, em termos de legislação, a questão da punição mais severa, mas também esse enfrentamento, que daí passa até um pouco, muito mais, talvez, pelo judiciário, né, nas questões quando a gente consegue por autoria, e pelo investimento do poder público nas polícias, para que a gente possa solucionar mais crimes. Né? Mas em termos de pura legislação, eu acho que realmente alguns mecanismos de punição também do receptador, aqui no Rio Grande do Sul, bem brevemente, a gente tem uma legislação estadual que permite, né, claro, com todo um procedimento administrativo, mas o cancelamento do CNPJ, né, da empresa que é pega com carga roubada. A gente tem essa mesma lei, ela nos permitiu uma coisa que era muito difícil. A gente chegava num estabelecimento, tem uma carga muito grande de homo lá, que o cara não tem nota fiscal, mas a gente não conseguia provar que era roubada, a gente não tinha o que fazer com a carga. Agora permite que o cara em 5 dias tenha que apresentar a nota fiscal sob pena de perdimento. Então, esse tipo de coisa, a gente pode trabalhar até em normativas administrativas para dificultar que aquele cara, para desestimular que seja interessante ele receber essa carga. Perfeito. Pessoal, vai cair aqui, vai cair, se cair, eu só vou dar um agradecimento e aí podemos tocar, porque pode cair. Pessoal, muito obrigado. Quem fez questionamentos aí, a gente entra em contato também para poder responder, quem ficou com algumas dúvidas ainda. Mas assim, agradecer enormemente ao delegado e ao Igor que se dispuseram estar aqui. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui essa noite por estar conosco. Né? Pode cair a qualquer momento, então agora vamos continuar, a gente já agradeceu e o que vier mais é lucro. Pode continuar, Igor, desculpa. Tá bom. Não, delegado, eu ia fazer uma pergunta. Quando caça o CNPJ, hoje existe algum dispositivo para que ele não abra no outro dia uma outra empresa com um novo CNPJ? Não. É vinculado ao CPF, alguma coisa assim? Não. Na verdade, isso o que acontece? No fim das contas, ele pega um laranja, né? Abre o nome de outro. Abre um outro CNPJ e vamos adiante, né? É que às vezes até
Isso, na verdade, vai punir não aquele receptador contumaz, o malandro, vai punir aquele cara que, como foi dito aqui, daqui a pouco aproveita uma oportunidade. Então, para estimular que esse cara que aproveita a oportunidade queira aproveitar. Porque ele tem o negócio dele, ele não quer sujar o nome dele, é aquele que né, não é o criminoso nato. O receptador nato, ele não tá nem aí para essa questão da lei, porque ele vai dar um jeito de abrir de novo. Com certeza, com certeza. Pessoal, muito obrigado mesmo. Quem quiser saber mais, entre em contato com a Angiolira, siga nós no Instagram, nós vamos estar fazendo muitos eventos. A ideia, como eu falei, o intuito é produzir conteúdos, produzir conteúdo inteligente, produzir conteúdo chamando pessoas do meio para falar mais sobre gerenciamento de risco. Convido a todo mundo, vamos produzir mais conteúdo na área de gerenciamento de risco, vamos trocar informações. Nossa ideia aqui não é chamar só a atenção, mas difundir um conhecimento entre transportadoras, entre embarcadores, entre pessoas envolvidas hoje no cenário da logística e do transporte, onde a gente possa, através desse projeto, conhecer um pouquinho mais. Conhecer de quem está na frente, conhecer um pouquinho mais das pessoas que hoje combatem o roubo de cargas, né, combatem a sinistralidade de uma forma geral. Igor, beijo no coração, fica com Deus, delegado, Deus te abençoe, continue esse trabalho maravilhoso que você está fazendo, que Deus te proteja todos os dias aí, porque não é fácil, a gente sabe como muitas vezes nos acionamentos, fala contigo na madrugada, no meio do fronte lá, o quanto é arriscado esse trabalho que o senhor tem feito por nós todos, e não é à toa uma homenagem a toda a polícia, a todo órgão público hoje que trabalha no Brasil, vinculado ao combate, principalmente, em todas as áreas, mas principalmente vinculado à questão da segurança pública. Meu muito obrigado, meu agradecimento de coração a todos vocês. Fiquem com Deus e vamos em frente, vamos se falando. Obrigado a vocês que participaram até o final. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau.